Muito boa tarde, Flávio. Boa tarde para você que nos assiste, que nos dá o prazer da sua companhia nessas tardes aqui do Você Precisa Saber. Hoje vamos falar sobre a cultura negra. Vou conversar aqui com a Solange Adão, que é arte educadora. Boa tarde, Solange. Boa tarde, boa tarde. Solange, por que comemorar o Dia da Cultura Negra no dia 20 de novembro? Então, a princípio, dia 20 de novembro, se comemora a morte do Zumbi dos Palmares, né? Zumbi dos Palmares é considerado o general mais jovem da história brasileira. Dia 20 de novembro é o dia da consciência negra, o dia que a gente para fazer uma reflexão sobre a história dos afro-brasileiros, da nossa vinda obrigatoriamente para o Brasil. 20 de novembro é a morte do Zumbi dos Palmares. Quando Gonga Zuma é traído e morto pelo rei de Portugal, Zumbi dos Palmares, quer dizer, Francisco, que foi criado por um padre jesuíta, ele foge para o quilombo dos Palmares e adota o nome, é batizado por Zumbi dos Palmares. Zumbi, aquele que assombra, o estrategista, aquele que não se vê. Então ele foi traído e morto no dia 20 de novembro e ele é considerado o general mais jovem da história brasileira. Porque com 19 anos, Zumbi fez toda uma estratégia para apropriar-se de vários espaços do Brasil, de terras, e para aglomerar o maior número de pessoas, sendo brancas ou não, negras ou não, para se aglomerar no quilombo. Para quê? Para que todos estivessem livres, vivendo numa harmonia e em liberdade. O que Zumbi não tolerava era a escravidão. Como ninguém, até hoje, os negros não toleram, é a questão da escravidão. Hoje, a escravidão intelectual, a escravidão de não se discutir a história da África, da contribuição do negro para a história brasileira, da contribuição do negro em desterro, como foi Antonieta de Barro, Cruz e Souza, a contribuição desses mestres negros para a cultura brasileira, né? E como foi a vinda desses negros e negras para o Brasil? Gente, a história não nos conta, só que nós contamos a história que a história não conta. Foi um aglomerado de pessoas num navio, trazidos obrigatoriamente para cá, para servir de mão de obra barata e injusta, mas para cá vieram quem? Os engenheiros, os médicos, os que sabiam da agricultura, que trabalhavam com pedras dentro das nossas minas, né? E as famílias eram separadas, porque o que era a estratégia do europeu? Era que separasse as famílias para que ninguém soubesse os seus idiomas, para que não houvesse a comunicação entre os negros, né? Então foram separados nesse Brasil, Minas, Rio de Janeiro, Desterro, São Paulo, enfim, né? Poucos são os negros que vieram para o sul do Brasil, que se fala em negros em Santa Catarina, eles pensam que só tem alemão e italiano. Mas nós estamos aqui presente numa bandeira à frente, né? Com Cruz e Souza, Antonieta de Barros, Valdonira, Deligóis, Sandra Adão e todas as outras contribuem, Márcio de Souza, Dr. Walter da Luz e todos os outros negros que contribuem para que se difunde, para que se não morra a história do negro brasileiro, né? Estou conversando aqui com a Solange Adão, que é arte educadora, que está nos falando sobre a cultura negra. Eu volto no próximo bloco, nessa tarde de informações, aqui no Você Precisa Saber. Estamos de volta nesse segundo bloco aqui dentro do Você Precisa Saber. Boa tarde para você que nos assiste, que nos dá o prazer da sua companhia. E hoje estou falando aqui com a Solange Adão, que é arte educadora, que está nos falando sobre a cultura negra. Solange, e as vestimentas dos negros eram diferenciadas dos senhores? E como eram? Bom, as vestimentas em África, sem comentários, né? Belíssimas, os seus coloridos, muitos adornos, muitas pedrarias. Vindo para o Brasil, os negros, eles usavam as roupas mais cruas, brancas, com mais molejo, mobilidade nos seus afazeres domésticos, né? Então, a maioria que se vê, que se conta nas histórias, contada pelos nossos griots, né? Os nossos pais e avós, o
que seria griot? Que você que precisa saber. Era o contador de história. Em África, griots era o mais velho, aquele que contava a história, já que a nossa história é oral, a história do negro é passada oralmente, de pai para filho, de filho para neto, e fazendo aquela corrente de história, já que nós não escrevíamos a nossa própria história, e a história que não conta, que o negro já tinha passado para o Brasil, já fazia negociata com os índios brasileiros, porque o negro já tinha saído do seu continente, já tinha passado pelo Brasil para fazer trocas. Como a nossa história era oral, passava na mão dos griots contar as nossas histórias. O que seria o griot? Griot é um contador de história. Tem um conto em África que diz que quando se morre um griot, fecha-se algumas bibliotecas. Então, para você ver a importância de griot na história de África, né? Então, ele consome, ele se apodera, ele se atribui de várias histórias para ele ter a obrigatoriedade de estar repassando essas histórias para os mais novos, na roda, né? Que a nossa história também se passou na roda, por isso que a roda do candomblé se passava em círculos. E esse papel do griot era muito importante para o repasse da nossa história. Já que você falou no candomblé, essa é uma religião que veio junto com os negros. Veio junto com os negros, e alguns negros que até que conseguiram voltar em África. Dá para fazer até uma analogia entre a religiosidade brasileira, principalmente em Salvador, com algumas religiões em África, né? Hoje em dia, existe todo o povo brasileiro, está envolvido em determinadas... É uma mescla muito grande, né? Não é só do candomblé que nós vamos contar negros, mas em si, o povo brasileiro. A partir do momento que foi desmistificado, descoberta a questão do DNA, não existe mais o negro, existe o povo brasileiro. O que se discute dia 20 de novembro? O respeito. Conversei aqui com a Solange Adão, que é arte educadora e professora, que nos trouxe essas informações, que nos falou hoje sobre a cultura negra aqui no Você Precisa Saber. Solange, obrigado aí por essa entrevista muito bacana, por esta garra, por esse amor que você fala das coisas da sua cultura. Que você tenha uma boa tarde. Eu terei uma boa tarde, sim, e quero, para finalizar, dizer para as nossas crianças negras e não negras, eu quero vê-las envelhecerem com dignidade, envelhecerem e pesquisando e sabendo e questionando o seu professor em sala sobre a cultura africana, sobre a sua contribuição na cultura africana. Vamos discutir, sim, a história de África em todos os momentos, não só no dia 20. O dia 20 é um momento de reflexão. Vamos refletir sobre a história de Zumbi dos Palmares, sobre aquela morte estúpida que ele obteve. Mas no seu dia a dia, na prática pedagógica, professor, vamos discutir sobre a África. Vamos fazer com que as nossas crianças envelheçam com sabedoria e com a sabedoria em cima da história que a história ainda não nos contou. Mas nós, através de grandes bibliotecas, de grandes pesquisas, nós vamos chegar lá. Nós queremos as nossas crianças de escola pública no espaço da universidade. Você precisa saber disso. E que você siga o seu dia feliz da vida.